Olá, turminha, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje vai ser explicando o conteúdo, né, que vocês já devem ter copiado aí no caderno, né, os conceitos, e eu vou explicar cada conceito. Então, nós temos aqui ponto, reta e plano. São elementos, né, da geometria e são elementos que tem uma ideia intuitiva, porque são elementos que na verdade são chamados de noções primitivas, né? E são aceitos sem definição na geometria. Bom, o que é uma ideia, né, intuitiva? Né? Ter uma ideia intuitiva é ter uma visão imediato de algo. Ao observarmos assim ao nosso redor, ao observarmos o mundo, certas ideias se formam em nossa mente de modo intuitivo e nos ajudam a compreender a realidade. Por exemplo, né, se eu coloco aqui, eu faço isso aqui, né, imediatamente vocês já sabem, né, já tem a ideia, né, a intuição, a ideia de que isso aqui é um ponto, né? E esse ponto, ele não possui dimensões, né? E sua indicação, assim, em alguma reta, em alguma figura, a gente usa sempre a letra maiúscula para indicar o ponto, ok? Então, nós temos de ideia de ponto, né, como eu já falei, a marca, né, da ponta do grafite no papel ou da caneta. E reta. Então, se eu fizer isso aqui, né, se a gente, se eu traçar né, uma linha, eu estou, né, desenhando uma reta. A gente coloca aqui um R, né? Dá um nome para ela, é usado letra minúscula na reta. Ela é imaginada sem espessura, né? Não tem começo e nem fim. Ou seja, é limitada nos dois sentidos. É impossível desenhar uma reta no papel ou no quadro de giz por esse motivo, porque ele não tem começo nem fim. Então, assim, se você começar a desenhar uma reta lá no quadro de giz, né, ou no papel, você pode até passar, né, no limite do quadro ou do papel. Então, qual a ideia, né, além de eu desenhar um traço assim no papel, qual a ideia que a gente pode ter de reta? Um fio bem esticado, uma mangueira bem esticada. Então, é uma noção de reta, né? E agora o plano, né? O que é o plano? Eu já falei aqui na aula que o plano ele também é imaginado sem fronteira, ou seja, ilimitado em todas as direções, né? Então, por exemplo, assim como no caso da reta, ele não tem um tamanho definido, ele é ilimitado. Então, na outra aula eu usei um papel, né, para exemplificar plano. Então, o plano é uma superfície, né, pode ser, como exemplo, o piso da quadra de futebol é um exemplo de plano. A superfície de uma mesa é um exemplo de plano, né? Esse papel que eu estou utilizando, né, a folha de chamex é um exemplo de plano. E quando eu coloco, né, uma figura em cima, né, então eu estou colocando dentro desse plano um cubo, uma figura geométrica. Esse plano também, ele é representado pelas letras, né? A gente usa as letras do alfabeto grego, alfa, né? A gente usa o alfa, ou o beta, ou o gama. Então, são letras que representam um plano. Então, quando você se deparar nos livros, né, com um desenho
né, de um plano. Deixa eu me organizar aqui, né? Geralmente a gente desenha assim nos livros, só uma sombra do plano, né? Porque já falei que ele é ilimitado. E a gente coloca uma das letras, né? No caso é um plano e dentro desse plano tem uma figura geométrica. Então, já temos aí uma noção do que seja o plano. Então, aqui, só para reforçar mais, né? A ponto, né? Quando a gente chama de ponto, a gente pode estar associando aos vértices, né? Então, eu tenho um ponto aqui A, dessa figura aqui geométrica que é o cubo, o ponto B, o ponto C, o ponto D, né? O ponto E, o ponto F e o ponto G e o ponto H. Então, representado pela letra maiúscula, o que seria as retas, né? As retas seriam, né, as arestas, né, um segmento, a reta seria as arestas, né, por exemplo, uma das arestas do ponto D até o ponto C é uma reta. E também de C até G, que também é uma aresta, né, mas é considerado também uma reta, né, do ponto C até o ponto G. E que nós poderíamos tirar de plano aqui, né, quando a gente coloca, né, as letras D, C, F, G, é uma face desse cubo. Então, a face desse cubo é uma superfície, né, que lembra partes de um plano. Então, se eu considerar o D, C, F, G, né, ou A, B, C e D, então é uma face, né, do cubo. Então, é considerado assim que lembra, né, a superfície de um plano, ok? Agora nós iremos falar sobre a reta. Um ponto específico aqui, né? Um elemento específico, a reta. Bom, se eu colocar um ponto qualquer aqui, né? Vamos chamar de ponto P. E por esse ponto, eu consigo, né? Por esse ponto, passa infinitas retas. Ou seja, né? Por um ponto qualquer, passa, eu consigo traçar infinitas retas. Ok? Então, é uma das que nós podemos tirar a conclusão, né? Que por um único ponto, eu consigo traçar infinitas retas. Agora, se eu tenho dois pontos, né? Dois pontos distintos, né? Ou seja, diferentes, eu vou chamar um de A e outro de B. Então, eu traço uma reta. Isso significa que por dois pontos distintos, no caso eu chamei de A e de B, passa uma e só uma reta. Nós podemos também utilizar, né, esse símbolo matemático aqui, né, colocar e escrever desse jeito, AB, com um tracinho em cima, para dizer, né, que é o segmento de reta AB, o ponto A e o ponto B. Nós temos como tipos de reta, né, os tipos de retas, nós temos as retas paralelas, né? Retas paralelas.
paralelas. Que são retas paralelas, né? São as retas contidas, ou seja, elas estão dentro de um mesmo plano e elas não possuem ponto comum. Como eu já havia falado de plano, então, vamos imaginar que a gente tem, né? Que o meu plano seja essa folha de chamex. Então, eu vou chamar ele de alfa. E dentro dele eu vou colocar as retas paralelas. Então, elas têm que ter a mesma inclinação, tá? Porque se elas tiverem inclinação diferente, elas vão se encontrar em um determinado ponto. Aí elas deixam de ser paralelas. Então, retas paralelas... Deixa eu afastar mais um pouco. São retas que não possuem nenhum ponto em comum, uma ao lado da outra. O que eu poderia dizer de reta paralela na prática, né? Por exemplo, nesse plano aqui, o que é uma reta paralela? Essa reta aqui e esse lado aqui são paralelos. Esse lado e esse lado aqui nós podemos chamar de paralelos. Então, como toda reta tem nome, eu vou chamar essa reta de S, né? Uma de S, S, T e S, T e S. Então, aqui é nosso plano alfa, retas paralelas. Então, eu posso também encontrar nos livros o seguinte símbolo, né? Que S é paralelo a T. Então, isso aqui significa paralelo. Bom, para entender também melhor, né? Eu tenho aqui dois palitinhos, então se eu colocar eles assim nessa posição, nós temos uma reta paralela, ok? Então, reta paralela. Bom, outra reta, outro tipo de reta. Então, nós temos aqui a reta, retas, né? Concorrentes. Então, nós temos a reta concorrente também, ela está num plano, né? E ela possui um ponto comum. Então, vamos desenhar aqui. É como se elas, né, fosse um X, elas se cruzam, né? E tendo em comum um ponto. Então, esse é um tipo de retas concorrentes, que possui um único ponto comum. Paralela não tem nenhum ponto comum, e já as concorrentes, elas têm um ponto comum, elas se cruzam em determinado momento. Podemos também chamar de R, né? De T e R, de A, de B, sendo minúsculo, pode ser A e B. Lembrando também que a reta é imaginada sem começo e sem fim. Então, quando ela é imaginada sem começo e sem fim, vou colocar aqui. Imaginada sem começo e nem fim. Elas se cruzam em determinado ponto também, né? Posso chamar aqui, ó, de A, de B. Sendo letra minúscula, não tem problema. Então, essas retas, elas podem ser chamadas também de concorrentes ou secantes, tá? Também conhecida como secantes. Então, secantes. Então, aqui nós temos as retas paralelas e as retas concorrentes, né? Elas têm um ponto em comum, ok?
Bom, outro tipo de reta são as retas coincidentes. Então, retas coincidentes. Então, nós temos duas retas, né? A e B, elas podem coincidir, né? Ou seja, podem estar ocupando a mesma posição no plano. Então, vamos desenhar aqui. Então, eu tenho o plano, né? Plano alfa. Então, eu tenho uma reta aqui coincidente, ou seja, ela está ocupando o mesmo plano. Vou chamar de A e B. É como se tivesse uma reta, né? Reta A, reta B, perdão que é minúsculo, né? Eu fiz maiúsculo só para vocês verem. Vou consertar aqui, né? Para não confundir. A e B. Então, eu tenho a reta A e a reta B e elas se coincidem, elas estão no mesmo plano. Então, são retas coincidentes, ok? Agora, nós temos aqui um exemplo de exercício sobre essas retas. De passar para o exemplo, né, das retas, eu vou falar sobre as retas perpendiculares. Olha, as retas perpendiculares, elas se cruzam em um ponto, né, elas têm um ponto comum, elas são perpendiculares, também podem ser consideradas concorrentes, só que tem um nome específico, porque as concorrentes também têm um ponto em comum. Só que a diferença também é que na concorrente, elas como se formasse um X, dependendo da inclinação. E a perpendicular é uma cruz. Observem aqui que eu tenho uma cruz. E entre o ponto comum eu formo, né? Tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, conhecido também como ângulo reto, ok? Então, olha, voltando ao exemplo do nosso palitinho aqui, então seria exatamente, né? A reta B e a reta A, né? Se cruzando em determinado ponto e formando um ângulo de 90 graus. Na verdade, esse ângulo de 90 graus é nos 4 pontos, né? Aqui, aqui e aqui. Mas só um dá para exemplificar que é, né, de 90 graus. Ok? Então, peraí, meninos. Isso, 90 graus. Agora, nós vamos para o exemplo. Bom, então, nós temos aqui exemplo de retas. Observe o mapa e responda as questões. Na letra A, então, nós temos o mapa aqui, né? Um mapa que tem várias ruas. Rua Espanha, Chile, Paraguai, Rua Alemanha, Rua Brasil. E ele faz algumas perguntinhas. Escreva o nome de 2 ruas paralelas à Rua México. Então, onde está a Rua México? A Rua México está aqui. Que é toda essa aqui, né? Toda essa Rua México aqui. Ó. Então, Rua México. Ela vem aqui, né? Então, ele quer o nome de 2 ruas paralelas à Rua México. Então, nós temos paralela. Ó. Paralela assim, né? No mesmo sentido que ela. Tá vendo? No mesmo sentido que a Rua México. Rua México. Rua Marrocos. E a Rua Itália. Então, nós temos Marrocos e Itália. Ok? Na letra B, ele quer que a gente encontre a rua paralela à Rua Brasil e perpendicular à Rua Itália. Então, vamos nos localizar. Onde está a Rua Brasil
e onde tá, né, está a Rua Itália. Então, a Rua Itália aqui e a Rua Brasil aqui. Ele quer paralela à Rua Brasil, tem que ser na mesma posição que a Rua Brasil, e ao mesmo tempo perpendicular à Rua Itália. Então, qual que é a rua paralela? A Rua Brasil e perpendicular à Rua Itália. Ó, Brasil, Rua Itália. Então, nós temos, né, Brasil, paralela a Brasil, México, né? Poderia ser Araguaia, mas como ele quer perpendicular à Itália, então, para ser perpendicular à Itália, para fazer uma cruz, lembram que forma uma cruz? Então, ela é paralela à França, né, ao Brasil, que é a Rua França, e perpendicular à Rua Itália. Então, né, Rua França. Letra C. Duas ruas perpendiculares à Rua França. Então, duas ruas perpendiculares à Rua França. Então, tem a Rua França, duas ruas perpendiculares à Rua França. Então, qual rua faz, ó, olha aqui, perpendicular, né, formando uma cruz. Então, primeiro é a Rua México e depois é a Rua Marrocos, olha, forma uma cruz aqui. Então, a México, né, fazer de novo. Rua França, ele quer saber as duas que são perpendiculares à Rua França. Então, aqui, ó, perpendicular não forma uma cruz, então qual é a rua que tá aqui? México. E aqui, perpendicular não forma uma cruz, então qual a rua que tá aqui? Marrocos. Então, a letra C, México e Marrocos. Letra D, duas ruas concorrentes, ou seja, né, uma rua concorrente à Rua Brasil. Então, uma rua concorrente à Rua Brasil. Então, o que é rua concorrente? Tem um ponto comum, não é isso que a gente explicou? Que tem um ponto comum. Então, a Rua Brasil, né? E qual é a rua concorrente? Ó, se eu colocar aqui, eu tenho uma rua concorrente, eu tenho um ponto comum, que é a Rua México, ó, de novo. Brasil, concorrente. Quando eu coloco no forma rua concorrente, um X, né? Se eu olhando aqui, se eu olhando assim, então é a Rua México. Letra E. Ele quer 3 nomes de ruas, né? Paralelas entre si. Então, 3 nomes de ruas paralelas entre si. Fácil, né? Paralelas, né? Retas paralelas são as retas que estão, né, uma paralela à outra. Pode ser nessa posição, pode ser nessa posição, né? Então, ele quer a Rua Brasil, não, entre si. Então, entre si, então a gente já pode fazer imediatamente, ó. Brasil, França e Argentina, já são paralelas. Então, Brasil, França e Argentina. E a letra F, duas ruas que não são paralelas e nem perpendiculares, né? Não é paralela nem perpendiculares. Então, a gente tem que observar no mapa. Não é paralela e nem perpendiculares. Então, olha, no mapa a gente tem isso aqui, ó. Só esse triângulo aqui já define, né, que ela não é nem paralela e nem perpendicular. Então, a Rua Alemanha, né, não é paralela, né, rua perpendicular. E qual outra que seria, né? Seria no mesmo sentido do triângulo aqui, seria o Chile, né? Então, são duas ruas, ó, totalmente diferentes, né?
em determinado momento elas vão se coincidir, né? Ó, não vão se coincidir? Né? Se fosse no caso aqui de prolongar-se pra cá, né? Elas iriam se coincidir. Elas são totalmente diferentes. Então, não é paralelas nem perpendiculares. Quais são as ruas? Chile e Alemanha. Ok? Então, meninos, continuando a nossa aula e falando um pouco sobre reta, novamente, para entender semi-reta e entender segmento de reta. Apesar que durante as explicações eu falei sobre segmento de reta. Então, ó, reta, né, formada por infinitos pontos, é ilimitada e infinita, ou seja, nós podemos considerar que a reta ela não tem fim. Então, vamos desenhar uma reta aqui, né, para deixar bem definido que ela não tem fim, a gente coloca uma seta para cá e uma seta para cá. Ela pode ser desenhada de várias formas, né? Então, também colocando uma seta para cá e uma seta para cá. Para entender que ela continua nos dois sentidos, ela não tem fim, né? Então, podemos desenhar até uma outra aqui, para ficar bem explicadinho. E como eu já falei que elas têm nome, né? A gente pode considerar, chamar essa reta de R, essa reta de S, essa reta de T. São usadas letras minúsculas, ok? A semirreta é a parte da reta que tem um ponto inicial, ou seja, né? Ela tem uma origem e não tem fim. Então, ela tem começo e não tem fim. Então, eu posso colocar um ponto qualquer aqui, né? Um ponto qualquer, chamar de A esse ponto, traçar uma reta, né? Vamos traçar uma reta aqui, colocar uma seta, dizendo que ela não tem fim, e colocar um outro ponto aqui, ou seja, a semirreta começa um determinado ponto, né? Na origem, ela tem começo, ela pode passar, no caso que ela está passando pelo ponto B, né? E continuando, ela não tem fim. Então, para representar, né, a gente pode escrever reta, semirreta AB, né? Ou seja, ela começa em A e passa por B e continua. Por isso que tem que colocar a setinha em cima indicando que ela começa em A, passa por B e continua. Ela não tem fim. Outro exemplo também, a gente pode colocar né, uma reta, fazer uma reta. Aí a gente coloca, né, no caso, poderia ter desenhado o ponto O primeiro, né? Nós vamos colocar aqui, ponto O, traça a reta. E aí, ela não tem fim, a gente coloca a seta. E ela vai passar... Tem o ponto A e o ponto B. E a origem é no ponto O, foi o primeiro ponto que eu coloquei. E aqui ela tem seta porque ela continua pra cá e continua pra cá. Como que eu vou representar? Então, eu vou dizer que a reta começa, né? Eu tenho uma reta, duas semirretas, né? Que começa em O e vai até B, né? Lembrando que começa na origem O e vai até B, por isso que é setinha de O a B. E outra reta que começa em O e vai até A, né? E passa pelo ponto A, ou seja, não vai até A, passa pelo ponto A. Então, recapitulando, tem origem, que é o ponto O, e por esse ponto O passa uma reta, e nessa reta tem o ponto B e o ponto A. Então, indica que a reta começa na origem, que é o ponto O, e passa pelo ponto B e continua. E ela começa, né, no ponto O, passa pelo ponto A e continua. Então, nós temos semirreta, a parte da reta, ok? O que é segmento de reta? É a parte da reta compreendida entre dois pontos. Então, eu tenho dois pontos aqui, vamos chamar de ponto A
e o ponto B. Ou seja, entre esses dois pontos, eu tenho um segmento de reta. Então, ela tem começo e fim. Tá? Ela tem começo e fim. Então, entre os dois pontos, né, uma reta é uma parte da reta compreendida entre dois pontos. Então, tem começo e fim. Aqui ela continua. Então, como que eu represento? AB, né? E só o traço em cima, não tem seta, porque começa em A e termina em B. E eu posso fazer uma outra reta aqui, né? Vou colocar um ponto M e o ponto N. Então, vou traçar uma reta compreendida entre esses dois pontos. Ou seja, como que eu vou representar? Começa em M e termina em N. Então, a reta M, N, né? Começa em M e termina em N. Eu quero que vocês prestem atenção nesse resuminho aqui de reta, semi-reta e segmento de reta e copiem essa parte no caderno de vocês, logo após assistir o vídeo, ok? Continuando, meninos, agora nós vamos falar sobre segmentos consecutivos e colineares. Então, eu tenho aqui um segmento de reta, né? Que começa no ponto A e vai até o ponto E, passando pelo ponto B, C e D. O que são segmentos consecutivos, né? Então, são dois segmentos que têm uma extremidade comum, nós chamamos de segmentos consecutivos. Por exemplo, então, eu tenho um segmento consecutivo aqui, AB, tá? Então, consecutivos. Consecutivos. Eu tenho segmento AB, e BC. Quando eu falei que eles têm extremidades em comum, olha o que eles têm em comum, B e B. Então, isso são segmentos consecutivos. Outro segmento consecutivo, BC e BD e BD. Quem que eles têm em comum? A letra B. E ainda, né, a gente pode pegar AB e BE, ou seja, né, começa em A, né, e termina em B, começa em B e termina em E. Então, são segmentos de reta e que eles têm pontos comuns, têm extremidades comuns. Agora, o que são segmentos colineares? Colineares. Então, colineares, que eles estão, né, os pontos estão na mesma reta. Então, pontos que estão na mesma reta são chamados de segmentos colineares. Por exemplo, BC, né? BC e CD. Então, BC e CD, olha, eles estão em uma mesma reta. Então, são dois segmentos, né? Ó, de B até C é um segmento de reta, de C até D também é um segmento de reta. E eles estão numa mesma reta. Então, são denominados colineares. Outro exemplo de colineares. Então, a gente tem BC e BD, tá? BC e BD. Então, eu tenho B até C
e B até D, tá? Então, dois segmentos de reta que começa no B, né? E vai até o D. Então, BC, de B até C, e de B até D. Então, são colineares, estão no mesmo, né? Na mesma reta. Outro exemplo, né? Poderia ser o BC e BC e DE. E DE. Então, BC e DE estão numa mesma reta, então eles são colineares. E quando eles são consecutivos, né? E colineares ao mesmo tempo. Então, eles são consecutivos e colineares ao mesmo tempo. A gente chama até de adjacentes, tá? Eu vou colocar aqui adjacentes. Quando eles são consecutivos e colineares ao mesmo tempo. Então, são consecutivos e colineares ao mesmo tempo. Consecutivos e colineares ao mesmo tempo. BD. Então, B, D. Então, começa em B, vai até D, né? E termina em D. E D, E. Então, eles estão na mesma reta, então são colineares. E eles têm extremidade em comum, que é o D e D. Então, ó, para serem adjacentes, eles têm que ser consecutivos e colineares ao mesmo tempo. B, D, D, E. Então, são consecutivos porque estão na mesma reta e têm extremidades em comum. Qual seria o outro? CD, CD e B, D. Ó, de C, começa em C, vai a D, e de B até D. Então, CD e BD, ó, pontos em comum, né? Extremidades em comum, e estão na mesma reta, ok?